Ok, começou? Então vamos lá. Nós vamos falar de algumas coisas que a gente tem visto muito bem no cálculo 1, vamos repetir com umas hipóteses um pouco mais finas, talvez. Integração por partes, tá bom? O que era a integração por partes? Então, é um teorema, esse aqui, que diz que sejam f e g duas funções, sejam f e g duas funções definidas no intervalo AB em R, com derivada diferenciáveis com derivada contínua. Lembrando que na aula passada também tinha o teorema de mudança de variável, que alguém perguntou, inclusive, e eu coloquei lá no site. Também a hipótese estava faltando essa questão de derivada contínua. Eu vou explicar novamente aqui. Com derivada, não contínua necessariamente, derivada integrável, tá? Bom, claro que se for contínua, é integrável também, mas não precisa de tanto. Integrável, então nós temos isso. Integral AB, f vezes g' é igual a f vezes g de a até b, que a gente já entende o que quer dizer isso, né? Menos integral de a até b, f' vezes g. Tudo bem? Então, essa aqui é a famosa fórmula de integração por partes, que está em todas as partes, utilizado em todas as áreas, e nós vamos provar isso muito rapidamente, simplesmente lembrando que FG, F vezes G, certo? Já que F e G são diferenciáveis, ambas são funções diferenciáveis, a derivada existe e vai ser F'G mais Fg', tá bom? Então, a derivada da função Fg é F'G pela regra de derivada, mais Fg'. Agora, a função F'G mais Fg', a função que está aqui, é diferenciável, perdão, é integrável. Por que é integrável essa função? Alguém pode me dizer? Esse aqui é integrável. Ela tem integral. Por que é integrável? Bom, aí estou insistindo por causa exatamente, a produção das funções integráveis é integrável, exatamente, produto das funções integrável. É aí que aparece exatamente a hipótese que eu insisti. Veja bem, f' eu quero que seja integrável, apesar do que ela é derivada de alguém, mas poderia não ser integrável, isso já dei um vídeo, já falei num vídeo sobre isso. E g, bom, era integrável, né, porque g era diferenciável, inclusive, né, f e g eram diferenciáveis. Uma função que é diferenciável, ela é contínua em particular, portanto, é super integrável, né? Ela é contínua. Produto de duas funções integráveis é integrável, e a soma também, e, portanto, beleza. Agora, a gente pode usar o teorema fundamental do cálculo. Uma vez que a função é integrável, que é essa soma que está aqui, já que é integrável, e tem primitiva, então, F'G mais Fg' é integrável, pois, pela hipótese, não é? Pela hipótese, o que temos? F' e G' são integráveis. E a soma e o produto das funções integráveis é integrável, certo? Agora, e tem primitiva. Por que tem primitiva? Está aí, né, primitiva. Primitiva está aqui. Fg é a primitiva dessa função. Aí sim, pelo teorema fundamental de cálculo, agora pelo teorema fundamental do cálculo, termina. Integral de f'g mais fg' de a até b vai ser a sua primitiva de a até b, que se você escrever isso é exatamente integração por partes. Beleza? Então, o teorema de integração por partes tem uma demonstração muito curta e uma aplicação enorme. Vamos lá. Vamos ser completo, vamos falar de, apesar das coisas parecendo um pouco mais simples, mas bom, nada contra coisas simples, e gostamos, né? Vamos fazer teorema de valor médio também, valor médio para integral. Isso aqui é legal porque é o enunciado mais que eu gosto, é um enunciado que eu gosto mais,
porque é mais geral do que a gente vê no cálculo 1. Em particular, implica o que está no cálculo 1. Então, vamos lá, o que eu estou dizendo? F e P, duas funções que estão definidas de A a B em R, tá? Funções contínuo, F contínuo, digamos, F contínuo, em particular integrável, né? P integrável, colocar hipóteses, digamos, mínimas hipóteses, tá certo? E vamos supor que P sempre é uma função positiva. Então existe C no intervalo AB, tal que integral de A até B de f de x, p de x, dx é igual a f de c, ou seja, quem está aqui dentro, f, eu posso tirar em algum ponto, vezes a integral de p de x, dx. Talvez vocês não tenham visto valor médio dessa forma, não é? Teorema valor médio, lembra qual que era o valor médio para integral no curso de cálculos, etc. Valor médio, em particular, isso tem um corolário, que é o que a gente vê no cálculo. Corolário, bota a função p de x como sendo função constante, constante 1. Função constante. Bom, se você colocar a função constante 1 é positivo, tudo legal, né? Integrável. E aí, o que diz o teorema? Ele diz que, dada uma outra função, certo? Você tem que integral, existe um c, tal que é integral de a até b, de f de x dx, é igual a, o quê? É igual a f de c vezes integral de função constante é b menos a mesmo, né? Então, agora você pode levar b menos a para o outro lado e vai obter exatamente o que a gente viu no cálculo. 1 sobre b menos a, integral de f de x, d de x, certo? Então, existe um ponto C, tal que f de c é exatamente a média da integral. Isso aqui é o que na estatística aparece muito, né? A média, certo? Está alcançada em algum ponto C. Me digam uma coisa, vocês acham que preciso que a função f seja contínua mesmo? O que acham? A função f pode não ser contínua e valendo esse teorema? Eu preciso que a função f seja contínua? Eu acho que Talvez por sim, integral, por exemplo. talvez para garantir que exista a imagem f de c. Exatamente, nós precisamos que seja contínua, exatamente. Mas só supondo que a função em todos os pontos está definida, ainda não é suficiente, ou seja, f de c pode estar definida. Eu vou dar um exemplo muito rápido, assim, ó. Você poderia pegar uma função cuja integral dê zero, e a função seja assim. Ó, essa função f, digamos, do ponto -1 até 1. Essa função é uma função que é integrável, porque apenas tem um ponto de descontinuidade. A integral está dando zero, vamos supor que essas alturas são iguais. A integral é zero, então esse aqui está dando zero. Mas não existe nenhum c onde f de c é zero, não é isso? Então, existe um tipo de continuidade necessária, realmente, para o teorema de valor médio. Se você lembrar, valor médio mesmo precisava continuidade, teorema de valor médio, ou intermediário, precisava de continuidade. Aqui, ter um valor médio para a integral, parecido como ter um valor intermediário no cálculo, digamos, ou análise 1, ela precisa de alguma continuidade. Aí que esse exemplo mostra, tá bom? Maravilha. Então, nós temos um caso especial que é o que a gente viu no cálculo, que é isso, esse corolário. O caso geral não é muito diferente, a demonstração é curta também, dá para rapidamente aqui fazer. Então, quero mostrar que, o que eu quero mostrar? Lembre, quero demonstrar que existe um ponto C que isto aconteça, ou seja, f, eu posso pular, tirar da integral com algum valor C, tá? F de C. O resto eu vou deixar quieto. Esse aqui é o enunciado, digamos, intuitivo. Beleza. Por que isso? Eu vou pegar A como sendo
vou chamar tudo aquilo, integral de p de x, como número a, como integral de p de x dx, tá? E a gente sabe que a função f é contínua, né? F, por ser contínua, então é limitada no intervalo fechado a b. Falamos que é contínua no intervalo fechado a b. Então, por ser contínua, é limitada, então f de x é menor do que um mzão, é maior do que mzinho, certo? Sempre vai acontecer isso. Então, o que que a gente tem sobre a integral de f de x, p de x, dx? Ela vai ser menor, não é? Menor do que, olha, f é sempre menor do que m, então vai ser menor do que m vezes integral de p, tá bom? Integral de p que era a, maior do que m vezes a, tá bom? Então, o que que eu concluo aqui? Que eu tenho um valor entre MA pequeno, e MA grande, certo? Eu tenho que agora dizer que existe um ponto C, tal que, perfeito, existe um ponto C, tal que A vezes f de C vai ser exatamente a integral de f de x, p de x, dx. Isso aí é exatamente o que que a gente queria. Por que que existe esse tal de C, tal que A? Veja bem, esse aqui é um valor intermediário, não é? Esse valor é um valor intermediário entre MA e MA, tá certo? Eu estou usando o termo valor intermediário para a função A vezes f de x, não é isso? Essa função, chamo de G, também é contínua, não é? Também é contínua. E tem valor máximo e mínimo, MA, o máximo, essa função. Bom, observe que esses dois que eu peguei é máximo e mínimo, tá? E vocês sabem que uma função contínua num intervalo fechado, compacto, né? Tem máximo e mínimo. Então, essa função tem máximo, que é m vezes a, e tem um mínimo, que é mzinho vezes a, não é isso? Função g. Portanto, eu uso o termo valor intermediário para essa função. Eu tenho um número que está aqui, esse número aqui. Esse número está entre mínimo e máximo, portanto, tem algum C, então, que é a função naquele C, a função é A vezes F, né? A função naquele C é exatamente esse valor, e isso aqui é o que a gente queria. Então, terminou, porque o A é a integral de P de x, né? Dx, vezes f de c, ficou integral de f de x, p de x, dx. Beleza? Alguma pergunta? Professor, Oi? eu não entendi essa desigualdade com as integrais. De mzinho de A, menor de A. Tá. É isso que eu estou apontando? É isso? É, Tá. Então, o que que eu sei é que a função f, não é isso? Vamos lá, vamos ver. A função f sempre é menor do que um mzão e um mzinho, não é isso? A função f é sempre menor do que mzão e mzinho. Agora, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Olha para a integral de f de x vezes p de x dx. É isso que a gente quer controlar, não é isso? Tá. E o que está dentro da integral é menor do que o quê? O que está dentro da integral, essa função é menor do que... f sempre é menor do que mzão, certo? Então, pronto. Então, esse produto é sempre menor do que mzão vezes p de x. P é positivo, tá bom? P de x. Então, integral de uma função que em todos os pontos é menor do que a outra, certo? É menor do que a integral dela também, né? É menor do que m vezes p de x. Tá certo? Essa função é menor do que essa função, que em vez de f eu coloco m, número constante. Agora, tá? Se essa função é menor, a integral dela é menor do que a integral de outra, que é m vezes px. Agora, isso aqui é m sai fora, tá? E integral de p de x. Mas integral de p de x que eu tinha denotado por a, tá?
que é m vezes a. E é a mesma coisa para mínimo, por outro lado. Então, a gente conclui que realmente essa integral, que é todo jogo, é menor do que MA, maior do que Mzinho vezes A. Tá claro agora? Alguma pergunta? Agora ficou mais claro. Obrigada, professor. Beleza. Joia. Então, vamos fazer um tipo de corolários, deixa eu ver, de onde apareceu o C, você está perguntando? Então, o C apareceu pelo teorema valor intermediário, né, de funções contínuas. Então, vamos lá, o C apareceu magicamente, não é? Então, existe C, olha só, aqui, novamente, essa desigualdade que perguntou ela. Esse número, esse é um número, né, integral de f de x, p de x. Bom, eu tenho que colocar os A até B, né, uma integral, sempre era uma integral de A até B. Essa integral é entre dois números, certo? Agora, esse número está entre dois números, mas esses dois números são máximo e mínimo de uma função, de função g, é isso que eu estou falando. Se você chamar a função g como sendo a vezes f de x, certo? E o máximo da função g é o quê? M vezes a, certo? A é um número positivo. O máximo dele vai ser M vezes A. E o mínimo dele vai ser Mzinho vezes A, porque é o mínimo de F, né? E Mzão é máximo de F. A é um número constante positivo. Tudo bem? Então, a função G tem máximo aqui e mínimo aqui. E tem um número entre eles. Aí, o que diz ter um valor intermediário? Dada uma função contínua, existe um número, certo? Tal que alcança esse valor intermediário. Aquele valor, o C vem do teorema valor intermediário. Então, existe um C, tal que G de C é esse valor intermediário. G de C, mas isso aqui é G de C, exatamente. G de C é A vezes F de C. Tá claro? Uhum, beleza. Eu acho que foram dois teoreminhas muito potentes e com demonstração bastante curta. Isso vale a pena sempre ter em mente. Se alguém te perguntar, fala algum teorema e prova para mim na hora, eu sugiro vocês falarem desses dois teoremas. Pelo menos o teorema de integração por partes, que é super conhecido também. Ok. Eu vou continuar ainda nesse vídeo e vamos chegar a seguinte. Eu quero utilizar esse teorema que falei para fórmula de Taylor com resto de Lagrange, tá? Vamos lá. Então, começo com um lema. Seja φ uma função de 0, 1 em F, uma função com n vezes diferenciáveis, então tem n vezes derivada, né? Com enésima derivada integrável. Então, vocês podem imaginar que, afinal, eu quero enésima derivada e colocar o integral. Por isso que tem que assumir que a enésima derivada é integrável. Apesar de que esses teoremas geralmente são para funções sem infinitas, são muito mais simpáticas, tá? Então, temos o seguinte resultado. Φ de 1 sempre vai ser igual à soma de I de 0 até n menos 1, de iésima derivada no ponto zero, dividido por I fatorial. Vocês não vão se assustar, porque vocês já conhecem Taylor, esse tipo de coisas, né? Mais integral de 0 até 1, de 1 menos t elevado a n menos 1, dividido por n menos 1 fatorial, enésima derivada, taca integral, certo? Então, esse aqui é um lema. Vocês vão ver que esse aqui é um lema, porque apesar de ter um enunciado muito assustador, assim, mas simplesmente isso é grande porque tem vários termos. Você vai ver que na demonstração é só verificar, tá? N igual 1, N igual 2, você vai ver que isso é verdade. Não tem muita análise aqui. Vamos lá, vamos ver por quê. Por que isso é verdade? Eu coloco n igual a 1 para a gente sentir o que esse aqui está dizendo. Se eu colocar n igual a 1, então, repetindo, tem uma função que tem derivada suficientemente vezes, n vezes tem.
E a enésima derivada é diferencial. Isso justamente porque esse cara faça sentido, essa integral. Legal. Então, se n é igual a 1, o que eu quero mostrar é isso, que φ de 1 é igual a, ok, vai de 0 até 0, né? Se n é igual a 1, aqui vai ser 0. Então, vai de 0 até 0, só tem zeroésimo. O que vai ser zeroésimo? O que vai sobrar aqui? É só φ de 0, não é? Então, vai ser φ de 0. Não pega derivada, não tem iésima derivada. Mas, 0 até 1, de quem? De 1 menos t elevado a n menos 1 vai ser elevado a 0, vai ser 1, né? Dividido por 1, de novo, nem vou escrever. Filinha, simplesmente, não é? Filinha de t dt. É isso que eu estou falando. Ok? Por que isso é verdade? Isso é verdade por causa do teorema fundamental de cálculo, certo? Φ de 1 menos φ de 0 é isso, né? Isso aqui é verdade. Φ de 1 menos φ de 0 é a integral de filinha. Beleza, então não tem nada surpreendente. N igual a 2, o que está dizendo essa fórmula? Está dizendo que φ de 1 é igual a... então, aqui tem algum termo. N vai até 1, de 0 até 1, certo? Vai ser φ de 0 mais filinha de 0 dividido por 1 fatorial, que não vou escrever. Mais 0 até 1 de quem? 1 menos t elevado a 2 menos 1, que dá 1, né? Dividido por 1 fatorial, filinha de t dt. Escreve certo? Ou tem? Não, φ duas linhas, né? φ 2. Deixa eu escrever assim. Porque n é igual a 2 agora. φ 2 de t. Quer dizer, segunda derivada. Tudo bem. Querem verificar por que isso é verdade? De onde que vem isso? De onde que isso pode vir? Isso aqui eu preciso calcular, não é? Que eu uso para calcular isso? Alguma coisa vem na cabeça logo para escrever ou falar? Como que a gente calcula isso? Partes, muito bem. Então, aqui, integração por partes. Isso aqui sai assim, 0,1 menos t, φ 2 de t. É super potente a integração por parte. Agora deriva 1 menos t dá menos. O menos coloco fora, 0,1, certo? De φ, linha mesmo, de t, dt, vai ser 1 menos t, φ, linha, de 0 até 1, certo? Então tá. Acabou sendo uma coisa mais simples, porque isso aqui, quando coloca 1, dá 0, né? Sobra. Quando eu coloco 0, vai ficar filinha de 0. Então, esse aqui é igual filinha de 0. Então, pronto. Portanto, a integral que eu queria é igual a, então, essa integral, 1 menos t, φ 2 de t dt, vai ser, eu levo isso para outro lado. Vai ficar o quê? Φ de 1 menos φ de 0, não é isso? É simplesmente φ de 1 menos φ de 0. E tem um filinho de 0 também, que é isso aqui. Certo? Então, você está vendo que deu exatamente o φ de 1? Que tudo que está aqui ficou φ de 1 menos φ de 0 mais filinha de 0. Filinha de 0 não cancelou. Alguma coisa eu errei aqui. Vamos ver? Onde que eu errei? Menos integral de filinha. Aqui está certo, né? Integração por parte. Aqui já é derivada da filinha, certo? E tem que ver derivada desse aqui. Vai ser o quê? Derivada desse aqui é menos 1. Por isso que esse menos. Tá bom? Aí ficou função 1 menos t vezes filinha. De 0 até 1. Então, coloco 1, vai ficar... e quando eu coloco 0, vai ficar o quê? Quando eu coloco 0... tem o sinal menos, né? Não é isso? Vai ficar aqui menos filinha de 0. Tá certo? Quando eu coloco 0, vai ficar filinha de 0. Só que tem que subtrair esses dois. Então, vai ficar menos filinha de 0. Aí sim, agora filinha de 0 cancela com filinha de 0, φ de 0 cancela com menos φ de 0, só sobra φ de 1, que é o outro lado. Tá bom? Olha, eu fiz aqui também para 3, mas acho que não é necessário a gente colocar aqui.
por indução, você pode mostrar isso que é verdade para todos os n's. Então, por uma indução, e integração por partes, de novo, integração por partes. Sempre integração por partes vai resolver o que a gente queria, que é isto, essa fórmula aqui, tá bom? Essa fórmula que está aqui. Eu queria não ficar um vídeo muito longo, só encerrar com o seguinte, ainda vou falar mais um pouco, já que a demonstração das coisas não vai ser nada longo, só usa isso que eu falei. Então, teorema fórmula de Taylor com resto integral. Eu insisto nessa fórmula de Taylor porque é um instante de cálculo que é muito útil na vida real, em engenharia, em várias outras áreas, além de matemática pura. Se f de i em r, e o intervalo, é integrável, então esse é o teorema, de novo. Tem enésima derivada contínua em a até a mais h, tá? Então, f de a mais h vai ficar sempre igual a f de a mais h vezes f' de a, certo? Eu estou escrevendo um jeito bem conhecido agora. H elevado a n menos 1 vezes o quê? Vezes enésima menos 1 derivado no ponto A, dividido por n menos 1 fatorial, certo? Até aqui é polinômio de Taylor, grau n menos 1. Só que tem que colocar uma sobra aqui, certo? Essa sobra é de formato integral, vai ser 0, 1, 1 menos t elevado a n menos 1, dividido por n menos 1 fatorial, enésima derivada no ponto A mais TH. Tá? Vezes tudo isso aqui tem que ser multiplicado por H elevado a N, né? Não é isso? Sempre tem um H elevado a 1, H elevado a N menos 1, o último vai ser H elevado a N, mas só que o que fica aqui dentro é esse termo aqui. Olha, esse teorema que eu escrevi exatamente vem pelo lema que eu coloquei aqui. Simplesmente você define a função φ, basta você pegar a função φ como sendo f de a mais th, tá? Agora, essa função φ está entre 0 e 1. Porque a função f era eu assumi entre a até a mais h, não é? Aí, a mais th vai ficar entre t quando é 0 dá exatamente a, t quando é 1 dá a mais h, certo? Então, você está entendendo? É o lema, exatamente. Esse teorema não é nada mais do que a aplicação daquele lema para função φ, que é essa função, f de a mais th. Tá bom? Você usa exatamente o lema e esse teorema sai. Então, realmente, é bom a gente encerrar esse vídeo com essa versão que é bem mais simpática, com resto de Lagrange, porque tipicamente a gente não lembra muito aqueles que eu escrevi, os enunciados que eu escrevi, mas esse, com resto de Lagrange, vale a pena realmente lembrar sempre. Seja f uma função em Cn. O que quer dizer Cn? Quer dizer n vezes diferenciável com enésima derivada contínua. Tá? Então, f de a mais h é igual a f de a mais h f' de a. Toda aquela conta continua, né? F menos 1 de a vezes h elevado a n menos 1 dividido por n menos 1 fatorial. Mas, essa última parte que eu queria que vocês levassem para a vida inteira. F, enésima derivada em a mais θ vezes h, certo? Dividido por n fatorial vezes h elevado a n. Onde θ é um número entre 1 e 0.
Não é difícil de lembrar isso, né? Provavelmente tem visto até no cálculo e lembravam, mas a gente quer demonstrar que usando esses esquemas que a gente aprendeu hoje. Você está vendo que tudo que tem aqui é um polinômio, né? Em termos de h, é um polinômio. É um polinômio chamado polinômio de Taylor de grau n menos 1, e sobra alguma coisa. Essa sobra, estamos falando que é uma coisa h elevado a n, vezes a derivada enésima em algum ponto intermediário entre a e a mais h. Esse ponto aqui, a mais θ vezes h, θ vezes h, é um ponto intermediário. E adivinha como que vai ser a demonstração deste? Alguém me fala qual que é a demonstração da agora desse aqui, sem escrever nada. Tudo já fizemos. Qual que vai ser a demonstração? A página não está mexendo. Ups. Ok. A demonstração é simplesmente estar aqui. Que o termo que sobrava era isso daqui, certo? Agora a gente precisa escrever essa integral como sendo valor em algum ponto, não é isso? E aí usamos exatamente aquele teorema valor médio para a integral. Então basta usar. Não anda. A página aqui cansou. Usamos teorema valor médio para integral. E, e qual o teorema acima? Qual que é o teorema acima? Estrelada? É esse teorema. Esse teorema estrelado. Então, como que eu uso esse termo estrelado? O termo estrelado estava dizendo que f de a mais h é toda essa coisa, mais uma integral. Vamos reparar essa integral, o que que vai dar? Vou escrever essa integral. Pelo teorema estrelado, a integral que temos 0, 1 menos t elevado a n menos 1, dividido por n menos 1 fatorial, vezes exatamente f n a mais th dt, não é isso? Integral 0 a t1. É isso, dividido por, bom, vezes h elevado a n, que vai aparecer de novo aqui, então eu não vou carregar ela. Então tá, o que eu posso fazer agora? Eu vou lembrar aquele teorema valor médio. O que diz teorema valor médio? Diz que se você tem uma função positiva, que esse aqui vai ser a função p, aquela função p de x ou p de t agora, tá? E eu quero dizer que a integral é função, essa função em algum ponto sai para fora, né? Então, pelo teorema valor médio para a integral, o que está dentro da integral pode sair apenas um fator, né? A mais θ vezes h, esse sai, vezes integral de 0 até 1 menos t elevado a n menos 1, dividido por n menos 1 factorial, dt. Certo? E isso resolve tudo, porque essa integral é trivial, né, de calcular. Essa integral, a gente sabe quanto que é essa integral. Seja qual for, vai ser exatamente 1 sobre n factorial. Vai ser 1 sobre n factorial. Certo? Porque aí vai ser 1 sobre n factorial vezes derivada enésima em a mais θh, e tinha um h elevado em n que vai vir junto também, né? E termina a demonstração do teorema com esse resto de Lagrange, este que chama resto de Lagrange. Então, uma função qualquer tem polinômio de Taylor, mais enésima derivada em algum ponto intermediário vezes h elevado a n dividido por n factorial. Ok, eu acho que eu vou encerrar, infelizmente, bom, ou felizmente, a gente conversou um pouco no início sobre conjuntos de cantos, e não vamos continuar terminando, porque vai ficar muito longo. Eu vou encerrar essa gravação. Interrompo.